A TV Ambiental conversou com representantes de alguns dos principais partidos políticos do Espírito Santo para conhecer o posicionamento diante as manifestações. Posicionamento dos partidos sobre as manifestações de julho de 2013. Olha, em primeiro lugar, ressaltar que bom que hoje a população está podendo ir para a rua manifestar. É porque a presidenta Dilma chegou a ser presa, torturada, em defesa da liberdade do povo brasileiro. Então, que bom que hoje nós temos democracia. Nós vemos os movimentos como legítimos. O que nós não podemos aceitar é a depredação do patrimônio público, e privado, né? A gente vê aquelas pessoas que vão pacificamente manifestar, lutar por um Brasil mais justo, diferente, a gente vê com naturalidade. Eu acho que o Brasil avançou muito nos últimos anos, melhorou a vida do povo, mas precisa melhorar ainda mais. Então, naturalmente, as pessoas ascenderam na vida, tem uma nova classe média e as pessoas querem mais direito. Antes as pessoas não podiam comer, agora as pessoas querem andar, têm o carro, querem as vias para andar, querem melhor saúde, melhor educação. Isso faz parte das bandeiras do PT. Em primeiro lugar, nós saudamos a manifestação. Havia um sentimento de que algo estava ocorrendo na sociedade que envolveu as eleições municipais, envolveu algumas mudanças que foram feitas e que já foram sinais mostrando que as pessoas queriam algum tipo de referência de mudança, algum tipo de diálogo diferente daquele que vinha ocorrendo. E essas manifestações, elas expressam isso de maneira assim, como se fosse uma torrente, um tsunami ocorrendo em todo o Brasil. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas em todo o país. No estado tivemos um momento com 100 mil pessoas e eu, como presidente de partido, como militante, que lutou pela democracia, que vivenciou e participou de movimentos semelhantes, embora não nessa magnitude, eu saúdo e acho que esse é um momento que se discute os equívocos da vida pública, se discute os problemas da vida pública brasileira, as necessidades da sociedade e aponta para fortalecer caminhos seguintes. O Brasil será após essas manifestações, do que tem sido até a sua ocorrência. Olha, nós entendemos que isso é resultado da explosão da insatisfação da população no que diz respeito aos serviços públicos que a ela, a população, são prestados, da corrupção que é uma marca registrada da política brasileira, e essa explosão sem um direcionamento, não é algo dirigido para alguém, não é só para um assunto, para uma reclamação, ela é generalizada, todos estão participando, de crianças, passando por estudantes, profissionais liberais, idosos, aposentados, todos estão tendo oportunidade de manifestar a sua reclamação. Se nós observarmos que algumas décadas atrás a população era proibida de fazer essas manifestações, quando nós observamos a população na rua, a alegria da população na rua, excluindo uma meia dúzia de baderneiros, mas não se pode deixar de registrar a alegria da população de estar na rua manifestando a sua insatisfação. Nós vemos isso com bons olhos. Eu acho que a população está começando a tomar o seu futuro nas mãos. É importante que se faça isso. E lembrando também, sobretudo aos estudantes, de que toda a mudança política e estrutural que pode ocorrer nesse país necessariamente vai passar pelo Congresso Nacional, vai passar pelos partidos políticos. Além de participar dessas manifestações, é importante que os estudantes, que os jovens, sobretudo os jovens, procurem os partidos. Essa mesma manifestação, essa mesma insatisfação do governo que a população está tendo com o governo, isso pode ser passado pelos partidos políticos e levar lá para dentro para que os partidos mudem e que ouçam com mais frequência a voz das ruas, a voz da população. É só participando politicamente que nós vamos mudar. Repetindo, as mudanças que são necessárias precisam passar pelo Congresso Nacional. E nós precisamos de pessoas aguerridas, como esses estudantes, para que participem lá da Câmara Municipal, da sua associação de moradores, participem dos sindicatos, sejam deputados estaduais, participem politicamente. É importante a manifestação, mas é importante também participar das áreas de decisão, das escalas de decisão, que aí sim nós vamos mudar. Acho um positivo, né? A iniciativa por si só das pessoas, da população,
se manifestar, ela é sempre muito positiva para qualquer sistema político, para qualquer democracia. Então, para o Brasil, nesse momento, acho que chega, né, de forma muito positiva. Uma pena que falta um pouco de objetividade, né, na forma de se organizar, falta um pouco de clareza nos propósitos do movimento, né? Embora esteja aí de alguma forma representada toda a insatisfação, todas as reivindicações da nossa sociedade brasileira. Acho que se a gente consegue daqui por diante, se o movimento consegue dar mais objetividade, buscar uma representação desses segmentos todos que estão na rua, que estão se organizando, aí seria o sucesso total do momento político que a gente vive. Prefeito, o senhor, como representante de partido, como vê essas manifestações que vêm acontecendo há mais de um mês em todo o Brasil e aqui na nossa capital? Essas manifestações, elas são um movimento conectado com o que está acontecendo no mundo. Há uma grande insatisfação. É um movimento que tem um número de reivindicações enormes, tem relação com a insatisfação da vida das pessoas, tem relação com os milhões de brasileiros que passaram a consumir mais bens de consumo, mas também passaram a consumir informação, entraram em universidades, passaram a se conectar pela internet, estão acompanhando o que está acontecendo no mundo e não aceitam uma vida, vamos dizer assim, mais ou menos. Então, esse é um sinal que o gigante, vamos dizer, o país acordou, continua nas ruas, e nós que estamos desenvolvendo políticas públicas nos mais variados cargos, precisamos de, rapidamente, com humildade, compreender o fenômeno e melhorar a eficiência do serviço público. Combater a corrupção é assim, fundamental, não se permite mais gasto público desnecessário, desperdício de dinheiro, melhorar a prestação de serviço na área de saúde, na área de educação. A mobilidade urbana incomoda muito a vida das pessoas, porque uma pessoa fica 3 horas num ônibus apertado todos os dias, aquilo acaba com a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu vejo que esse é um movimento que questiona todo o sistema. Aliás, não se iluda, não tem relação só com a política, tem relação com um sistema capitalista que vive do consumo e que mantém milhões de pessoas fora do conforto que outras pessoas têm. Então, esse sistema está sendo questionado, é uma busca por felicidade das pessoas, e nós temos que focar as políticas públicas nas pessoas e não na economia, nos números. Tem que se preocupar um pouco com a felicidade das pessoas e buscar isso. Nós, aqui em Vitória, todos sabem, nós estamos fazendo uma gestão compartilhada há muito tempo. O gabinete itinerante, o prefeito vai a debater com a população, é um governo em rede. Eu acho que esse é o único caminho. O governo burocrata, frio, que diz o que a população precisa, esse governo está enterrado. Hoje só tem uma forma de governar, que é em rede, fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais participantes do processo. Eu vejo com enorme alegria. Eu estou com a alma lavada. As manifestações reposicionaram a política brasileira, reinventaram a política brasileira. Para todos, aqueles que se dedicam profissionalmente à política, ou aqueles que só acompanham, ou aqueles que estavam entalados com tanta coisa errada e que agora transbordou. Né? Toda a certeza que havia em relação ao controle, o monopólio da opinião pública por parte do atual governo, isso foi por terra. É muito bem-vinda a dúvida sobre como que o povo vai votar nas eleições do ano que vem. Ninguém tem mais certeza de nada. Essa incerteza, ela é bem-vinda para o PSDB. Nós estamos felizes que o povo acordou. Há 10 anos o PSDB vem advertindo que esse modelo que aí está do atual governo não daria certo. E fomos acusados de sermos derrotistas, de puxar para trás. Pois bem, está aí a realidade. E a opinião pública do Brasil acordou, os jovens foram para a rua dizer que não estão gostando nada do que está acontecendo. É claro que a voz das ruas não livra a cara de ninguém, de nenhum partido, dos políticos, da institucionalidade. Mas como o atual governo monopoliza o protagonismo
na presidência da República e quer capitalizar tudo que de bom aconteceu no Brasil, desde sempre, como se fosse obra deles, agora que as coisas estão indo mal, eles também vão pagar um preço maior. Nós estamos inteiramente favoráveis às manifestações porque o nosso partido sempre atuou na luta do povo em favor das mudanças no Brasil. Portanto, a gente está favorável às mudanças, acreditamos que deve ter uma pauta mais bem definida e nós agora, dia 11, vamos estar participando, junto com as centrais sindicais e os movimentos sociais, de uma grande manifestação no Brasil pelas mudanças que o Brasil precisa passar, como as reformas estruturais do Brasil, o Projeto Nacional de Desenvolvimento e também, aqui no nosso estado, também pautar as reivindicações que são necessárias para a melhor qualidade de vida do povo do Espírito Santo. Mensagens das ruas segundo os partidos. A população foi para a rua por milhares de motivos. Teve gente que foi pela saúde, pela educação, pela segurança. Teve gente que foi contra os partidos, teve gente que foi contra os políticos, contra a corrupção. O importante é dizer o seguinte: as pessoas foram para a rua e nós do PT já estávamos com essas bandeiras há muito tempo. Por exemplo, a luta contra a corrupção. O presidente Lula, em 2010, encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional tornando o corrupção crime hediondo, uma lei, inclusive, mais dura essa do que foi aprovada a toque de caixa. Mas, naturalmente, as mensagens, elas chegaram a Brasília. A nossa presidenta propôs uma pauta para que o Brasil avance ainda mais e, naturalmente, o nosso partido entende isso, essas mensagens, como uma forma de expressão popular. São bandeiras nossas, bandeira de mais saúde, mais educação, mais investimento na segurança pública, uma reforma política que dê conta de realmente representar a democracia brasileira, são pautas do PT. Essa pauta sempre teve colocada pelo nosso partido desde a nossa fundação. Então, assim, a gente vê essas mensagens como legítimas, como já disse, né? E vou repetir que, além de ser pauta do PT, ela é uma pauta da sociedade brasileira. Então, nós nos sentimos representados por muitas bandeiras. Agora, tem mensagens que são muito ruins na rua também. É a mensagem do conservadorismo, do preconceito. Tem gente indo para a rua lutar porque agora as empregadas domésticas têm direito a salário, a 13ª férias. Eu estive em São Paulo e vi uma manifestação de madames criticando porque agora não consegue mais empregada doméstica. Então, assim, tem a pauta positiva, que é essa pauta da inclusão social, de mais avanços em todas as áreas sociais, contra a corrupção, que não é uma contra a corrupção contra o governo do PT, a corrupção instalada no país em vários setores, legislativo, executivo, judiciário, seja ele federal, estadual ou municipal. Então, assim, toda luta que faz o Brasil avançar é bem-vinda. E nós entendemos que, depois dessas manifestações, o Brasil sairá mais forte. Primeiro, porque nós fortalecemos a democracia. Segundo, porque, finalmente, os poderes estão ouvindo o clamor do povo. Olha, do ponto de vista genérico, do ponto de vista geral, está na manifestação relacionada à forma da política atuar. A forma geral de como que a política deva se colocar diante da sociedade, como que ela deva responder à sociedade e qual é a dissintonia com a forma como ela está organizada e o desejo das pessoas de terem respostas e, ao mesmo tempo, participarem. Ela institui de maneira objetiva me ouça, porque eu não quero falar só de 4 em 4 anos, eu quero falar sempre, todos os dias. Não é à toa que a proposta de plebiscito para consulta imediata foi colocada como uma resposta importante. A segunda grande questão que eu acho que se coloca essa é bem objetiva, porque foi a que deflagrou o movimento, é a questão do custo para as pessoas das políticas públicas, especialmente no caso do transporte, no caso de pedágios, que foram duas respostas importantes que foram dadas tanto pelo governo do Estado, quanto que já havia dado antes até do movimento, que foi não aumento das passagens, mas que foi dado em São Paulo, pelo Brasil afora, que foi dado pelo governador Alckmin em relação aos pedágios de estrada e que está sendo colocada no Espírito Santo também. Como é que isso é calculado? Como é que isso é feito? Vamos discutir a planilha? Me mostre a planilha, me mostre quanto custa o quilômetro que eu rodo, quem
paga e de que forma paga o quilômetro que eu rodo. Se eu pago através do Estado, via subsídios, ou se eu pago diretamente via passagem. Vamos conversar e tomar uma nova decisão com base nessas informações. Acho que essas são as duas grandes questões, uma geral e uma específica, mas com impacto no geral, que eu compreendo como mais relevantes do que fica nesse movimento como fatos objetivos. São aquelas básicas, né? Que é educação, saúde e segurança. Ou seja, a necessidade da preservação da vida, que é o que o Partido Verde sempre lutou, não é uma questão apenas, o Partido Verde não é um partido apenas ambiental. Quando a gente fala em ambientalismo, nós temos que falar em sustentabilidade, em garantir o planeta, continuar sobrevivendo nesse planeta e garantindo que os nossos filhos, os nossos netos também possam fazê-lo. Então, isso passa pela saúde, passa pela educação, passa por todos esses itens que os estudantes, que a população está na rua reclamando. E esses 3 fatores básicos é que mexeram com o partido, e assim como mexeram com o governo, mexeram com a população brasileira de um modo geral. Eu acho que o recado mais importante para mim, é reconhecer as deficiências que o Estado brasileiro tem na hora de atender as nossas demandas como cidadãos, né? Aí passa pela questão, talvez até primeira, né, do melhor modelo de representação para a nossa sociedade, passando principalmente pela questão da organização partidária, do sistema eleitoral brasileiro, da forma de participação da nossa sociedade, né, nos conselhos, enfim, o aperfeiçoamento desse arcabouço, né, desse sistema todo de representação brasileira. Acho que isso indica uma necessidade urgente de aperfeiçoamento. Depois, a ineficiência que o Estado tem demonstrado ao tratar assuntos tão elementares como saúde, educação, segurança, né, mobilidade urbana, enfim. Enfrentar esses temas acho que é outra obrigação nossa, dos partidos, das organizações e fundamentalmente dos governos, né? Eu acho que o outro recado importante é que a nossa democracia jovem ela carece de melhor participação, de mais aperfeiçoamento nos seus mecanismos, enfim. Um recado que para nós é sempre visto de forma muito positiva, porque vai trazer, a gente já pode afirmar que já está trazendo resultado positivo, né, desde a preocupação com mobilidade urbana, como com os problemas que o Brasil vive. Eu acho que não é só o partido. Eu acho que a crise de mobilidade urbana nas cidades brasileiras é muito grave. É grave porque ela depende de obras de infraestrutura, obras caras e que demoram a ser implementadas. Então esse é um desafio que eu considero o mais difícil de ser resolvido, embora aqui em Vitória nós já estejamos trabalhando muito para poder resolver essa questão. Já mudamos completamente o cenário do trânsito em algumas áreas da cidade, como Jardim Camburi, estamos fazendo obras para a chegada do BRT, que é o transporte de massa, para melhorar o conforto das pessoas no dia a dia, mas esse é o maior desafio. Existe também o desafio da saúde. A saúde não presta um bom serviço à população, a pessoa vai até uma unidade de saúde, depois dali demora meses para ter uma radiografia, um exame especializado. Essas são questões importantes. E o acesso à educação de qualidade a todo mundo. A educação no país, ao longo dos últimos 30 anos, está melhorando, mas ainda não chegou à fase em que todos têm acesso à educação de qualidade. Então, são grandes desafios. E o combate à corrupção, evidentemente. Isso daí é uma ação que nós todos temos que ter tolerância zero. Ou seja, tirar da vida pública político ladrão, político que está enriquecendo com o dinheiro público, e também tirar da vida pública pessoas ineficientes, com incapacidade de fazer uma administração pública de qualidade. O PSDB participou das manifestações, a nossa juventude convocou as manifestações. Eu estive presente pessoalmente na minha página, no Facebook, nas redes sociais, dialogando com todos que
foram para a rua. Eu disse que a rua transforma todas as pessoas em políticos, porque a gente sai da acomodação, para de reclamar e faz alguma coisa. A grande palavra de ordem é: vem para a rua. Não fique aí sentado, faça alguma coisa. Mostre que você está indignado com o que o governo está fazendo com o nosso dinheiro e com os serviços públicos que se deterioram a cada dia. O PSDB participa desse movimento com respeito, porque nós sabemos que ninguém é dono, nenhum partido é dono desse movimento, nenhum político. E o que nós estamos aprendendo com ele é calibrando as nossas propostas. Nós já fizemos um documento e vamos motivar para que alguns desses jovens que foram para a rua nunca mais saiam da rua, não só se manifestando, mas participando da vida política do país. A gente faz política não só na rua, gritando, mas a gente faz política no sindicato, na associação de moradores, e alguns que terão mais vocação vão ficar na vida política, vão disputar mandatos e serão líderes respeitáveis. Então eu acho que esse movimento ele renova a política brasileira, reposiciona tudo que vinha acontecendo na política brasileira. O PSDB está muito feliz com o movimento e muito animado com as perspectivas futuras do Brasil depois dessa nossa primavera brasileira. Então, nós estamos, no nosso programa já tem definido a reforma urbana que leva em conta a questão da moradia e também da mobilidade urbana. Então, a reforma urbana é uma questão primordial para a gente. É a questão da reforma política. Precisamos fazer uma reforma política onde tenha mais democracia e os partidos, né, e as lideranças políticas possam ter o financiamento público de campanha com a lista própria dos partidos. Perspectivas. Olha, nós estamos com uma expectativa extremamente positiva. Como eu disse, a presidenta Dilma pautou temas importantes. Nós, do partido, já vemos desde 2011 coletando assinaturas para que a gente pudesse apresentar uma proposta de emenda à Constituição pela reforma política, né? Essa vai ser uma bandeira do PT, uma bandeira do governo da presidenta Dilma, para que a gente faça uma reforma política onde os partidos sejam programáticos e não sejam apenas siglas de aluguel, onde as pessoas trocam e vendem durante o processo eleitoral. Tem também a questão dos royalties. Nós esperamos que agora, com a aprovação no Congresso Nacional da destinação dos royalties, dos recursos do royalties para saúde e educação, melhore esses setores, né? É mais investimento, recursos que antes não tinham destinação própria, os municípios usavam de acordo com seus interesses. Agora não. A expectativa de que melhore a educação, de que melhore a saúde, de que o nosso país avance realmente. Eu sou otimista, acho que uma boa parte das demandas colocadas pelos manifestantes foram atendidas parcialmente e acho que outra parte significativa será absorvida durante o tempo. Você também tem que dar um tempo para que as pessoas possam implementar as medidas. No Brasil, as coisas no Brasil não se resolvem de uma noite para o dia, né? Então, nós estamos aí com um país com uma expectativa de crescimento, o país voltando a crescer, e naturalmente as pessoas querem mais. É bom que as pessoas querem mais. Quando a gente vê os estudantes na rua, a gente vê com bons olhos, né? Os estudantes na rua é sinal de que as pessoas estão melhorando de vida, mas não basta só melhorar de vida para elas querem muito mais. Então, a gente vê isso como uma expectativa boa de nosso país. Olha, em primeiro lugar, eu acho que essa manifestação, embora a carga principal esteja na presidência da República, né, porque o conjunto de respostas estava lá, mas ela é uma manifestação que requer a reflexão de todos os partidos. Todos os partidos estão sob questionamento. A política está sob questionamento e não é novo isso, mas agudizada nesse momento. E eu acho que nós precisamos ter respostas. Amanhã, na terça-feira, né, o PMDB estará em Brasília reunido de 9h30 até as 13 horas para discutir com um conjunto de cientistas políticos, de pessoas que estão envolvidas com esse debate,
para apresentar para as lideranças do partido a avaliação que cada um vai trazer sobre o que houve na rua, qual a interpretação do que houve na rua, como lidar com isso que a rua nos traz organizadamente, embora aparentemente sem pauta, mas de maneira muito organizada, porque ela não sai da rua e virá a rua aí ao longo dessa semana toda, para podermos identificar qual é o papel do partido em dar respostas. E termos muita cautela e não fazermos um estímulo, uma tentativa de apropriação partidária do movimento. O movimento é para nós uma luz muito importante. Para mim, que vim do movimento democrático brasileiro, que vim da década de 70 no movimento estudantil, lutei pelas liberdades principais, esse movimento alimenta as instituições. E esse movimento que está aí alimenta as instituições do Brasil. E eu acho que o PMDB vai tomar nessa reunião que ocorrerá, vai aprofundar essa discussão. Ao mesmo tempo, no mesmo dia, a Executiva Nacional do Partido vai se reunir para tomar para conversar, para debater e para tomar algumas posições quanto às manifestações do Brasil e, ao mesmo tempo, discutir como é que as relações com a política vão se dar em cada estado. Um recado nós temos certeza, os chamados acordões, aqueles que juntam todo mundo num saco só e ninguém disputa nada, ele está fadado ao fracasso. Quem vier para as eleições do ano que vem, discutir, participar sem debater, pode ter a surpresa de alguém vindo por fora e se apresentar como uma alternativa à sociedade que deseja debater e pode ver numa alternativa avulsa, fora desse padrão tradicional de grandes alianças, pode ver como uma alternativa. Então, acho que é preciso compreender bem como que nos apresentamos num conjunto, mas ao mesmo tempo separados, com partes coligadas, mas de forma que os projetos possam se apresentar de maneira mais clara para o debate político junto à sociedade de agora até as eleições. Não apenas visando a eleição, mas visando especialmente como que a política toma um novo sentido e um novo ordenamento na sua relação com a sociedade nesse momento. Essa manifestação da população mexeu também com o Partido Verde. Nós não estamos isentos a todas essas reclamações. Isso também nos serve de alerta. E eu queria aproveitar para conclamar esses estudantes, para conclamar todos que estão reclamando, o Partido Verde está aberto. Nós precisamos desse sangue novo, nós precisamos dessa vontade de lutar. O partido abre as portas para esses jovens, nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos dar um ar novo, precisamos dar uma capacidade respiratória maior à política brasileira e um ouvido melhor para que nós possamos ouvir com mais clareza a voz da população. Eu acho ainda um tanto limitadas, né? Mas já é um bom sinal. Querer tratar, né, como a presidente se colocou, né, decidida a tratar a questão da reforma política, por si só já é muito positivo. Ela não pode ser uma ilha nessa demanda toda que os movimentos, né, sugerem. Ela precisa ser apenas uma iniciativa, mas como uma importante iniciativa, eu vejo. A busca da participação do Congresso Nacional, dos partidos políticos, das organizações da sociedade, eu acho que isso tem faltado nos governos. Eu não estou dizendo só no nível federal, mas na maioria dos governos tem faltado um pouco essa relação mais orgânica com a sociedade e com o próprio parlamento, né? Então, acho que isso é uma necessidade que precisa ser buscada cada vez mais para aperfeiçoar, eu acho, as propostas de governo. O gigante acordou, foi para as ruas, está falando muitas coisas, nós temos que entender o gigante, mas ele amadureceu. Eu acho que o país nunca mais vai ser o mesmo. Você vê que nós tivemos uma Copa de Confederações, o brasileiro torceu como nunca, mas não misturou as coisas. Então existe um amadurecimento no país, que uma coisa é o esporte, o show, a emoção, que isso é importante na vida das pessoas, mas também no dia a dia é preciso fazer uma avaliação cívica do que está acontecendo. Agora, isso tudo eu espero que desague no voto consciente,
porque os políticos corruptos, ineficientes, são eleitos. Então a população precisa de entender que num regime de democracia todos esses protestos são muito importantes, são válidos. Agora, ano que vem tem eleições. Então tem que se cuidar da qualidade de voto para que a gente possa cada vez mais melhorar a representação política e acelerar a concretização dessas mudanças que todos esperam. Sem dúvida nenhuma, a perspectiva é muito boa, porque o povo, quando a população de fato vai para a rua, se manifesta, sem dúvida nenhuma a sensibilidade do governo e a necessidade dele fazer essas mudanças se torna mais premente. Então, portanto, nós consideramos que foi fundamental a população ir para as ruas, é uma coisa que a gente há muito já vem trabalhando nesse sentido, para que a gente consiga de fato aprofundar as mudanças que o Brasil necessita. Ronaldo, visão sobre o pronunciamento da presidente Dilma. As respostas da presidenta Dilma foram respostas corajosas, audaciosas e foram programaticamente combinadas, como eu já disse, com aquilo que o partido vem defendendo, né? A presidenta é uma pessoa que lutou muito para que esse país tivesse democracia. E é uma figura política brasileira que não tolera a corrupção. Vocês lembram que logo que a presidenta Dilma assumiu, ela trocou 7 ministros, porque alguns deles tinham desvio de conduta. Então, ela não tolera a corrupção. A presidenta Dilma colocou isso como meta do seu governo, reduzir a corrupção, fazer investimentos, né? Naturalmente, investimentos positivos. E o partido recebeu a resposta da presidente e automaticamente está levando isso para a rua. Nós faremos reuniões de mobilizações do nosso partido, dos nossos parlamentares, dos nossos mandatários, para que essa resposta da presidenta venha também para todos os espaços que o partido está no poder. Nós não podemos ser surdos e deixar de ouvir a voz das ruas. Então, o partido sabe que não é só a presidenta que tem essa tarefa, são todos os mandatários, e não só do nosso partido, mas de todos os partidos. Agora, é claro que, naturalmente, o PT é mais cobrado, porque o PT é um partido que nasceu combatendo a corrupção, que nasceu cobrando investimento nas áreas sociais. Voltando à passeata, o que me chamou a atenção é que antigamente, nós do PT, fazíamos passeatas pacíficas, combinadas com os movimentos sociais, por mais emprego, por mais salário, por uma redução de jornada de trabalho menor. Hoje, a gente vê as manifestações e vê que o Brasil é um outro país. Tá? Agora mesmo na Europa tem manifestação em Portugal, na Espanha, mas lá tem 18% de desempregado. A nossa taxa de desemprego aqui é de 5%. Então, o nosso salário, que antes a gente queria um salário de $100, agora o nosso salário mínimo é maior do que $300. Agora, isso só não basta. A população quer mais e o partido entende que o Brasil precisa avançar mais mesmo. Quando ela foi à televisão responder aos brasileiros, fazer um chamamento, ela se embolou muito e levou, inclusive, proposições que não tinham parâmetro com base na lei, com base na constitucionalidade, que foi a questão da constituinte exclusiva para a reforma eleitoral, e acabou tendo no outro dia que desfazer aquela proposição. Quem a orientou equivocadamente, orientou tipo tirando da cartola alguma coisa para que ela falasse o que tira, e tirou naquele momento a autoridade da presidente. Ao mesmo tempo, ela faz um conjunto de medidas, ela anuncia um conjunto de medidas que não estão no âmbito dela, que estão no âmbito da decisão do Congresso ou estão no âmbito da decisão do Poder Judiciário, como é o caso da avaliação que o CNJ vai fazer acerca do plebiscito. Se consegue fazer um plebiscito até antes da eleição para que ele possa funcionar para as eleições seguintes. Então, eu acho assim, do ponto de vista do governo, do Executivo, ela precisa demonstrar outras decisões. Ela está com uma decisão apontada relacionada à importação de médicos, que acabou construindo um cenário de absoluta divergência entre todos os médicos do Brasil, organizadamente, que vão parar nessa quarta-feira em todo o Brasil, contra a opinião dela, porque entende que os médicos, e eu sou médico, acompanho esse movimento há algum tempo, entende que nós formamos 17 mil médicos no Brasil por ano. Somos 340 mil médicos no Brasil. Há uma redistribuição que precisa ser feita, oferecendo condições de trabalho, salário e carreira para esses profissionais. Quando alguém não vai para algum lugar, é porque as condições de permanência lá não
sustentam a sua presença. Então não adianta oferecer à sociedade um esteto e um aparelho de pressão e uma pessoa física do médico achando que vai resolver o problema da ausência da atenção à saúde em um município. Então são questões, essa é uma questão polêmica que envolve ao governo, mas encontra essa dificuldade, e as outras envolvem aos poderes executivo e judiciário que não estão no âmbito da presidente. Como ela vai fazer no começo dessa semana uma reunião ministerial para discutir novas medidas, é importante que ela apresente coisas mais objetivas, mais claras, porque ela já entra nesta semana com a queda de popularidade de 15 dias, de 55 para 27. De 27 pontos é a perda de popularidade dela, o que é, do ponto de vista da relação com a sociedade, da confiança que se expressa na relação com a política e com a sociedade, algo muito danoso, que precisa ser bem sustentado. E não adianta resolver isso via marqueteiro, tem que resolver isso via resposta e diálogo objetivo com a sociedade. Olha, eu acho que essa questão de plebiscito é apenas um balão de ensaio que foi jogado. Se esse plebiscito realmente acontecer, isso vai acontecer daqui a 6, 7 meses. O preparo é um preparo demorado, é como se fosse uma eleição. E no ano de 2014, nós também teremos uma eleição nos mais variados níveis, só não teremos para prefeito e vereador. Todos os outros cargos serão eleitos pela população. Então, num ano tão conturbado desse, fazer um plebiscito vai ser uma coisa complicada. E, além do mais, nunca um presidente teve tanta maioria no Congresso Nacional para fazer as reformas necessárias, que eram necessárias, que são necessárias, e não fez. Não vai ser através de um plebiscito, que vai demorar muito em fazê-lo, depois da resposta da população ainda vai ter que se trabalhar essa resposta. Isso leva 2 anos. O próximo governo ainda vai estar trabalhando essas respostas. Então, na verdade, a solução é aproveitar a maioria e fazer as reformas que todo mundo já sabe quais são. Nós precisamos trabalhar essa reforma política, nós precisamos fazer uma reforma previdenciária, nós precisamos fazer uma reforma na educação, nós temos que transformar a educação na prioridade zero, né, absoluta do governo, e todo mundo já sabe disso. Não há necessidade de fazermos plebiscito, nem de mudarmos nada, porque essa é a realidade e a maioria no Congresso Nacional já está lá, pelo menos até então. Eu acho ainda um tanto limitadas, né? Mas já é um bom sinal. Querer tratar, né, como a presidente se colocou, né, decidida a tratar a questão da reforma política, por si só já é muito positivo. Ela não pode ser uma ilha nessa demanda toda que os movimentos, né, sugerem. Ela precisa ser apenas uma iniciativa, mas como uma importante iniciativa, eu vejo. A busca da participação do Congresso Nacional, dos partidos políticos, das organizações da sociedade, eu acho que isso tem faltado nos governos, eu não estou dizendo só no nível federal, mas na maioria dos governos tem faltado um pouco essa relação mais orgânica com a sociedade e com o próprio parlamento, né? Então acho que isso é uma necessidade que precisa ser buscada cada vez mais para aperfeiçoar, eu acho, as propostas de governo. O modelo é o mesmo, é uma manobra diversionista. Ela não responde o que as pessoas dizem. O movimento diz de maneira muito clara: acho um absurdo termos uma Copa do Mundo de primeiro mundo e transporte público, saúde e educação de quarto mundo. A palavra de ordem "queremos hospitais padrão FIFA" diz tudo. Agora, um governo que tem dezenas de ministérios, 4.000 cargos comissionados na presidência da República, que desperdiça o dinheiro a olhos vistos para manter uma base política paquidérmica, que não escolhe prioridades adequadamente para o uso do dinheiro público, não deu resposta alguma. Apenas aponta para uma coisa que não está nas ruas, um plebiscito para mexer na estrutura política do país. Ora, o que as ruas estão dizendo é claro:
Olha, políticos, governo, gastem o nosso dinheiro direito, melhorem os serviços públicos. Essa resposta o governo federal da presidente Dilma não deu. Nós entendemos que foram boas respostas. É preciso, sem dúvida nenhuma, além de receber, de ouvir o movimento social e a população do país, é preciso ações concretas para fazer as mudanças. Então, não adianta só conversar, é preciso, dentro da possibilidade, ver quais são as reivindicações mais importantes, prioritárias da população e atender o Congresso, o governo federal, né, enfim, as autoridades, de uma forma geral, fazer com que essas mudanças no Brasil de fato ocorram. Olha, eu tive na reunião que a presidenta convocou dos prefeitos de capitais e governadores do país, todos foram. A reunião em si, o fato da reunião ter acontecido é mais importante do que o que se discutiu na reunião. O cenário exige que nós busquemos as mudanças rapidamente da população, que a população precisa, para que a gente possa dar resposta a essa população. Então é com humildade, estudando o fenômeno, agindo rápido e mantendo o governo conectado com esses movimentos de rua, que eu acho que vai se ter uma saída, e não é simplesmente atendendo uma ou outra reivindicação. Existe um movimento no país que não tolera mais a política atrasada e nós todos temos que entender isso para não ser atropelados por esse movimento. As copas podem enfraquecer as manifestações? Eu acho que nós não podemos ligar uma coisa que a outra. Que bom que o Brasil fez investimento para receber uma Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações é uma preliminar da Copa do Mundo. Então, como brasileiro, a gente fica muito feliz, torci muito para o Brasil ser campeão, né? Até porque era muito importante para o país. Agora, eu acho que nós não podemos condicionar uma coisa ou outra. As manifestações, eu acho, tendem a diminuir porque muitas das pautas foram atendidas. Então, não tem mais sentido, a não ser que tenha um fato novo, né? Eu acho que independe. Agora, se a gente entender que uma boa parte das manifestações, das reivindicações foram atendidas, naturalmente não tem por que ter mais esse tipo de reivindicação. Agora, para aproveitar esse espaço para dizer o seguinte: infelizmente, grupos de vândalos estão se aproveitando desse momento que o Brasil está passando para também se aproveitarem, né? Tem aí gente que quer liberdade, mas infelizmente tem gente que quer vandalismo. Então tem os interessados que tenham mais manifestações para, naturalmente, eles terem esse comportamento que é injustificável. Não, eu acho assim, vi o jogo ontem, fiquei muito feliz, o desempenho do Brasil nessa Copa toda foi muito positivo, né? Embora tenha exacerbado aí junto à sociedade o que foi o gasto e tem sido os gastos relacionados à Copa do Mundo, né? Os gastos estão muito grandes, a média dos países outros que fizeram a Copa foi de 22 a 25 bilhões de reais, o Brasil está gastando 33 bi de reais, sendo que desses 85% é dinheiro do governo, é dinheiro nosso, e o restante é dinheiro privado, mas é um custo maior do que a referência dos outros países que fizeram a Copa. Então, isso se contrastou com o evento, as manifestações que estiveram em torno do evento. O papel da Vitória, além de nos agradar como brasileiros pelo tetracampeonato da Copa das Confederações e vermos uma seleção se reformando, uma seleção com valores novos e que se organiza bem e que tem chance de competir, mas a vitória apenas não diminui o mal-estar. Ela apenas é um elemento que deixa de ser elemento de soma com os diversos mal-estares que vieram e que estão presentes na conjuntura. O fato da seleção ganhar e ganhar bem é um motivo de aplauso, é um motivo de satisfação, mas isso não vai impedir que amanhã ou depois de amanhã ou ao longo da semana as pessoas estejam nas ruas levando em discussão e botando em debate tudo aquilo que as trouxe à rua. Então eu creio que a vitória é boa, a seleção é tetracampeã, ficamos muito felizes, mas isso não mudará a lógica do que está acontecendo na rua, porque as relações estão embaixo de um vulcão que estava adormecido, e elas acordaram e vão acordar, e é bom que fiquem acordadas por muito tempo, e que cada momento, seja no âmbito da União, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito dos municípios, seja na relação com a política, com os políticos e com os partidos, é bom que ela fique acesa para fustigar e fazer com que
toda a vida pública, repense a sua forma de relacionar com a sociedade. Acho que o esporte, a cultura nacional, ela cada vez mais exerce em nós tem uma influência cada vez mais muito positiva. Então, o sucesso da seleção brasileira de futebol, assim como outras, né, modalidades, não acredito que seja mais um motivo de aguçar ou desacelerar, né, a organização da nossa sociedade. A população tem uma sabedoria extraordinária, né? Os nossos jovens não veem nenhuma contradição, eu também não vejo, nós do PSDB não vemos, entre ir para a rua, reclamar do governo, pintar o rosto e xingar o governo, dizer que a gente não aceita que as nossas cidades se deteriorem dessa forma, que o dinheiro público seja tão mal usado, que a carga tributária seja tão grande e a gente não tenha de volta esses recursos e, ao mesmo tempo, vestir uma camisa amarela para gritar o nome de Neymar, o nome do Filipão, né, o nome dessa seleção maravilhosa, que é o que o Brasil tem de melhor. O povo brasileiro mostra que ser contra o governo, criticar o governo, não é ser antipatriota, é o maior de todos os patriotismos. É mostrar as coisas que estão erradas e apontar o caminho. A rua apontou o caminho para o Brasil. Quem não for tolo vai aprender com o que a rua disse. O PSDB está tentando aprender. Eu acho que aprendemos. Eu acho que tem lições para todos. Para todas as pessoas que se dedicam à vida pública, tem lições a tirar desse episódio, ainda durante muito tempo. Não, eu acredito que isso é uma questão natural. Independente disso, o povo tomou uma certa consciência e as manifestações vão continuar. É claro que elas precisam ser mais bem organizadas, definir melhor a pauta. A questão da Copa do Mundo é uma coisa que já estava prevista, vai acontecer mesmo, né? A Copa das Confederações foi muito positivo o resultado para o Brasil. E nós acreditamos que a Copa trouxe, sem dúvida nenhuma, muito benefício para o país em nível de estrutura, né? Melhorar a mobilidade urbana, os aeroportos, né? A infraestrutura do país e a melhoria dos estados, que é um legado que vai ficar para o povo brasileiro. Olha, pão e circo não cabe mais na população brasileira e essas manifestações marcaram bem isso. Futebol e cesta básica não serão mais suficientes para resolver o problema da população, nem para trazer a sensação de satisfação. É preciso muito mais do que isso e, com certeza, essa Copa não vai fechar os olhos de todos esses manifestantes, esse prazer imenso de ver milhões de pessoas na rua, e eu tenho certeza de que uma simples vitória de 11 contra 11 não vão resolver e nem vão afetar milhões de brasileiros que lutam por melhoria na sua qualidade de vida.